Olá, meus amores, simbora para o nosso quarto encontro. Mais um dia de maratona PC em ação. E hoje a nossa aula tá incrível, né? Tá incrível. A gente já fez muita coisa aqui em off, muita coisa, muita coisa. Hoje eu vou falar, vou mostrar e ensinar como você constrói um storytelling que conecta e vende. Fica comigo. Comenta aqui, né? Quem está ao vivo, comenta aqui no chat, que eu vou estar passando aqui as informações, tirando dúvidas, enfim. E também quem fica ao vivo aqui comigo, quem vem participar dessa maratona, ganha bônus incríveis, incríveis, incríveis. A gente tem um destrave absurdo aqui, né? A mágica acontece no ao vivo, mas você que vai assistir depois essa aula. Então, querido, querida, anote tudo. Se tiver dúvida, pode me mandar mensagem, pode comentar aqui embaixo no YouTube, que eu vou subir depois dessa aula lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue, começa a me seguir, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos conteúdos que eu compartilho lá no YouTube também e no Instagram também. Mas a aula ela vai para o YouTube. Então, gente, hoje a nossa aula tá incrível. O que eu vou ensinar para vocês é um segredo que vai fazer uma virada de chave absurda na construção de conteúdo de vocês e na construção de produtos e serviços também que você for oferecer na sua clínica, no seu consultório. Mas antes de mais nada, deixa eu já compartilhar com vocês aqui minha tela, porque hoje o conteúdo é bom, muito, muito bom. Então prepare-se, fique à vontade. Coloca para mim, meninas, se vocês estão conseguindo ver a minha tela, por favor. Ok, perfeito, obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Simbora. Então, olha, esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, storytelling, né? Eu às vezes recebo algumas mensagens que as pessoas falam assim, Sara, o que é storytelling? Você fica falando, são os stories, o que significa? Você vai saber hoje, né? Fica aqui nessa aula, fica até o final, que você vai destravar como você vai construir os seus conteúdos. Então, simbora. Vamos lá. O storytelling nada mais é do que uma narrativa de marca. Você precisa construir a sua comunicação vinculando a sua máquina, a sua marca, ou a máquina, a sua marca também a você, conectando você também dentro desse negócio. Mas calma, você vai entender o que é, porque quando você constrói essa narrativa, você consegue conectar emocionalmente o seu público. Então você traz o seu público mais para perto, você convida o seu público para acompanhar coisas da sua história que que normalmente eles nem sabem que existe ou que você fecha, você não compartilha, por exemplo, bastidores, como foi a construção, né, da sua jornada, da sua trajetória. E aí é extremamente importante você entender o seguinte, que para você ter um storytelling forte, você precisa construir um brand forte, um branding storytelling. Então, como você faz essa conexão do brand com o storytelling? Você precisa se permitir a conectar, a comunicar, a colocar nos seus conteúdos um pouco de você. Então, quando você constrói, né, Sara, o que é isso? Esse brand storytelling é a arte de comunicar a história da sua marca, a história do seu consultório, a sua história da sua jornada na psicologia, como foi, o que fez você escolher a área clínica ou a área hospitalar ou a área no RH, organizacional. É você colocar para fora, você comunicar o que normalmente as pessoas não sabem, o que só você e os mais íntimos
conhecem e sabem. E aí você vai compartilhar uma parte dessa história. Por quê? Quando você utiliza essa narrativa, né, para construir, para colocar dentro da sua marca que o seu consultório, o que você comunica, ele também leva um pouco de você. Então, para você construir essa conexão, para você conseguir tocar o seu público, lembra das primeiras aulas. Você precisa saber para quem você está falando, o que você fala, qual é a dor que você resolve e qual é a transformação que você promove. Para você saber isso, nada é por acaso, nada acontece por acaso. Então, quando você tem isso desenhado, estruturado, você consegue fluir de forma totalmente natural. E vai gerar uma conexão emocional? Vai, por quê? Pessoas se conectam com pessoas. Então, você vai atingir algo do seu público que lembra, eu acho que foi anteontem, na segunda aula, eu falei sobre a importância de você saber o seu público e também saber qual é a sua persona. É isso que você precisa se permitir a comunicar, a construir, porque aí você vai gerar essa conexão com o seu público e você vai transmitir dentro dessa comunicação, que é algo que eu gosto muito e é leve de fazer. Você vai mostrar para sua audiência, para o seu público, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Você mostra um pouco da sua identidade, da sua personalidade. Isso é construir um branding storytelling forte, que conecta, que impacta. E fazendo isso, você não está construindo só a sua marca, você está se colocando dentro desse mercado e, principalmente, você está se colocando de forma forte, de forma autêntica e compartilhando a sua trajetória. Isso eu acho sensacional. Eu gosto muito dessa parte, porque quando eu falo, eu sempre posto conteúdos falando sobre isso. Não crie um personagem. Por quê? Você não vai conseguir sustentar, né? Eu vou falar sobre isso. Deixa eu só beber uma água. E por que é importante ter o storytelling forte, né, construído, saber o que é ter esse brand junto, porque quando você faz essa conexão emocional, quando você cria essa comunicação com essa base, porque isso é importante, você consegue trazer a sua marca mais para perto e você consegue mostrar que você é humana, que você não é um robozinho que está ali respondendo a pergunta. A pessoa já consegue identificar logo quando é você que responde uma mensagem ou não, entende? Então se permita mostrar um pouco da sua vulnerabilidade, sem ser o lado eu não diria ruim, porque vulnerabilidade não é ruim, né? Pelo contrário, é nela que você vê qual é a tua potência, o tamanho da sua potência. Então, e isso é o storytelling, percebe? Quando você mostra a sua vulnerabilidade, é onde você está mostrando a sua potência. Nossa, é isso. Deixa eu ler vocês aqui. Sim, isso passa força, isso mostra a sua trajetória também, porque tem dias, gente, tem dias que eu não quero gravar nada, que eu não quero fazer nada, tem dias que eu não tô legal. E aí, quando você compartilha isso, as pessoas, caramba, eu também fico assim. Por quê? O digital, existe um perigo muito grande no digital. E qual é esse perigo? São as pessoas que criam personagens, que criam uma vida paralela e é como se tudo fosse perfeito no digital, no Instagram. E a gente sabe que isso não é verdade, não é dessa forma. Não é dessa forma. Existem os desafios que são comuns, tanto no digital quanto na vida real. Só que no digital a gente sempre coloca uma maquiagenzinha, né? No digital a gente sempre usa uma coisinha ali para maquiar, para esconder uma imperfeição. Só que quando você mostra quem você é, quando você fala dos desafios que você enfrenta, você está
fortalecendo a sua marca porque você está sendo humana. E quando você faz isso, você se torna memorável, porque a sua marca, ela desenvolve, constrói confiança e você tem algo que é extremamente importante no digital e também no presencial, é claro, que é você ter a lealdade a longo prazo dos seus clientes e dos seus seguidores também. Então, tenha isso em mente. Quando você gera essa conexão, quando você constrói essa conexão, você se fortalece. A sua marca se fortalece. Tá fazendo sentido, gente? Beleza. E aí, quando você constrói isso, né, a história, quando você faz, se permite a fazer essa construção, você toca em algo muito crucial do ser humano. Por quê? O cérebro, ele gosta de histórias que funcionam, de histórias reais. O nosso cérebro, ele se empolga com isso. A gente torce para que alguém tenha sucesso, para que alguém dê certo, para que alguém conquiste, para que alguém consiga, para que alguém se cure. A gente torce, a gente se inspira também nos outros e a gente torce pela felicidade do outro. Então, o nosso cérebro ele gosta disso. Por isso que é importante você focar muito mais na sua comunicação, na sua relação. Eu falo isso logo num dos primeiros encontros da mentoria, eu deixo isso muito claro e entrego um material falando muito sobre isso. Né? O Instagram é uma plataforma de relacionamento. Se você não entende isso, se você está ali só mostrando conteúdo, produto, 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 serviço, 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 isso fica chato, sabe? Isso afasta, distancia, porque é uma plataforma de relacionamento. Não tem problema nenhum você mostrar os seus produtos, os seus serviços, mas não foque nisso. O seu foco precisa ser no seu brand installing telling. Então, construa a sua história, conectando seus valores, seus princípios, junto da sua construção de conteúdo. Por isso que é extremamente importante, todo início do ano eu faço esse final e início, né? Eu faço um workshop que eu desenvolvo o planejamento estratégico do ano. Por quê? Uma das coisas que a gente sempre precisa olhar, né? A gente olha pelo menos umas 2 vezes no ano, é a nossa missão, visão e valores. Então, se você não tem isso ainda desenhado para o seu consultório, para a sua clínica, isso é muito sério. Aqui, vocês já fizeram, já desenvolveram a sua missão, visão e valor do seu negócio, do seu consultório? E isso é extremamente importante. Eu nem sabia que tinha que ter isso. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Isso é extremamente importante. Então, ao invés de você ficar focando em produtos e serviços apenas, né? Foque também no seu branding, storytelling, foque na sua construção de conteúdo, foque na sua conexão na construção de conteúdo. Até porque é ele que vai fazer o seu público te acompanhar. É ele que vai fazer o seu público, o seu potencial cliente querer comprar um produto ou um serviço com você. Por isso que o storytelling é extremamente importante dentro da sua construção de conteúdo, dentro da sua linha editorial. Por quê? O seu público ele vai se envolver com as suas histórias porque elas vão se tornar para eles como se eles estivessem literalmente assim vendo, acompanhando o seu processo, a sua trajetória. E isso envolve, porque isso vai transmitir de novo os seus valores, isso vai transmitir as experiências que você está tendo, isso vai transmitir o crescimento profissional que você está construindo. Então, foque nisso. Produto e serviço, você também precisa? Precisa, mas foque nisso, ok? Ui, eu acho que passei muito. E aí,
Quando você faz isso, quando você constrói essa coisa, né? Essa comunicação estratégica que eu sempre falo aqui, é preciso construir uma comunicação estratégica. Você consegue construir isso em blocos, né? Você consegue fazer essa. Gente, eu estou entregando algo assim incrível para vocês. Incrível, incrível. Quando você cria, quando você desenvolve um conteúdo, né? Quando você tem a sua comunicação estratégica, sempre vai aparecer no seu conteúdo a sua marca e também o seu cliente. Sempre vai aparecer. Sempre. Lembra de novo lá, os 3 P's, né? Ou P ao cubo. Isso está aqui. Isso está aqui. Está fazendo sentido, gente, para vocês que estão aqui comigo ao vivo? E você que está assistindo, que vai assistir também depois essa aula, a gravação. Coloque nos comentários para mim se está fazendo sentido para vocês. Coloque. E também me diga se você já faz isso ou se você já aplicou isso também nos seus conteúdos. Por quê? Quando você constrói esse bloco, né, para mostrar a sua marca, é mostrar sem dizer que está mostrando, entende? Você vai colocar ali a história, tudo que todo o seu processo. Você vai mostrar a sua identidade. A sua identidade ela vai se apresentar de forma forte, porque você vai estar mostrando muita resiliência, porque viver do digital, empreender precisa e demanda muita resiliência. Então, nesse bloco de construção, onde você vai estar desenvolvendo aí o seu storytelling, a sua marca ela carrega a história que vai contribuir para essa construção dessa identidade forte, consistente e principalmente ela vai fortalecer para o seu público, para a sua audiência, a sua marca. Então, eu vou trazer alguns exemplos para você de marcas que fazem isso, né? De empresas que fazem isso. E isso vai ficar mais claro para você. Por quê? O seu cliente, ele também vai estar atrelado dentro da sua comunicação de conteúdo, porque lembra lá da persona? Ele precisa se ver dentro do seu conteúdo. Você precisa falar sobre a dor que ele está sentindo, ou que ele está enfrentando, ou o que ele deseja. Você precisa. Por isso que é importante demais você saber qual é o nicho que você vai atuar. Eu não gosto muito de usar esse termo, né, nicho, porque eu acho que você reduz muito e você não precisa reduzir. Mas é importante você delimitar sobre o que você quer falar, né? Isso vai te dar uma amplitude absurda e isso vai mostrar cada vez mais o seu posicionamento e a sua autoridade. Tá fazendo sentido, gente? Me contem. Tá fazendo sentido? Beleza. Então, quando o seu cliente ele também se vê dentro disso, ele se conecta, fica mais fácil, porque aí essa conexão não vai ser uma conexão apenas porque gosta de você ou porque, eu vi um conteúdo seu e achei bonitinho. Não, porque você gerou uma conexão emocional com o seu público, e o seu público se identificou com você através de uma conexão emocional com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço, com os seus valores, com a sua missão. Tá fazendo sentido? Perfeito, perfeito. Isso é extremamente importante. Deixa eu falar para vocês, né? Deixa eu mostrar para vocês algumas empresas que fazem isso. Acho que dá para seguir aqui. Porque, né? Não, deixa eu voltar. Porque
uma existem algumas empresas, né, que fazem isso de forma brilhante, 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 brilhante. E mesmo que você não goste, mesmo que você seja da área fitness, né, você sabe que essa empresa faz isso. Quer ver? Época de Natal, qual é o comercial que mais aparece na televisão? Coloquem aqui para mim. Época de Natal, quando está chegando o próximo. Tem sempre antes também, mas eu vou pegar o Natal, porque o Natal existe um brand storytelling em que essa marca constrói que é sensacional. Coloquem aí para mim, por favor. Bingo! Isso aí, sensacional! Coca-Cola! A Coca-Cola! A Líder Magazine também, né? Todo mundo brinde é Natal na Líder. Mas não, nesse caso é a Coca-Cola. A Líder também, a Líder tem essa musiquinha e tal, mas a Coca eu digo por quê? A Coca-Cola ela constrói no imaginário, né? E cria um comercial assim absurdo em relação a isso, porque ela traz um exemplo clássico, clássico, clássico da marca, né, que eles utilizam desse brand storytelling em todas as campanhas de final de ano de Natal deles. É sempre o caminhão iluminado, é sempre alguém tentando descobrir algo novo, é sempre tudo muito lindo, muito bem desenhado, estruturado. Então você embarca nessa fantasia. E até você que não curte tomar Coca-Cola, dá um caramba, uau, porque é bonito, porque normalmente constrói eles criam uma conexão com o público que leva para uma memória afetiva, inclusive, época de Natal, família, se reunir, viajar. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Então eles inspiram emocionalmente o seu público nesse período. Ah, em toda outra parte do ano eles não fazem isso? Não, eles fazem, eles têm comerciais também excelentes. Mas por que que eu falei do Natal? Porque sempre tem um comercial ou novo, ou eles restauram uma parada antiga e trazem uma repaginada com novo visual, mas eles sempre inovam trazendo o brand storytelling dentro desse conteúdo que eles constroem. Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido? Uma outra marca que faz isso de forma brilhante, 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 brilhante. E até você que não é atleta, até você que não curte esporte, quando vê o comercial, você pensa: caramba, acho que eu vou comprar um tênis desse. É a Nike. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente isso, Flávia. Perfeito. Porque a Nike, a Flávia colocou aqui, que a Nike, ela mostra um atleta, né? Ela pega um atleta para mostrar o processo de superação. E é exatamente isso. Exatamente isso. Então a Nike, ela usa também uma questão de uma conexão emocional com o seu público, que é através de superar limites. Esse é o brand storytelling da Nike. Eles mostram isso, por exemplo, né? Deixa eu fantasiar aqui um período que teve um comercial da Nike com o Fenômeno, o Ronaldinho Fenômeno. Gente, quantas crianças queriam sapato só porque era o Fenômeno que estava ali e mostrou a trajetória dele, o processo dele em relação ao sonho de ser o jogador de futebol. Tá fazendo sentido para vocês? Tá ficando claro? Perfeito, perfeito, perfeito. E existem várias outras marcas também que constroem isso, mas essas duas são marcas fortes
que dá pra gente entender, não que as outras não sejam, tá, gente? As outras também são. Mas eu digo assim, no sentido de. É fácil de entender, de captar a mensagem, ok? E por que que isso é importante? Porque todo mundo, toda pessoa, toda pessoa tem uma história de superação, tem uma história de enfrentamento de momentos complicados, de momentos difíceis. Não é só você que tem história triste, tem gente que tem história muito pior, né? Se eu for abrir aqui para a gente compartilhar momentos difíceis, desafiadores que cada um de vocês aqui enfrentaram na vida, né? A gente vai chorar, rir, né? Mas vai impactar, vai ter pessoas que vão falar que você vai ficar até assim, caramba, eu achei que eu tava ruim, né? Mas eu tô até bem, perto do que fulano tá. Tá fazendo sentido? Então, quando você constrói o storytelling, você vai construir essa história sem nomear a sua marca, sem ficar falando de você o tempo inteiro, sabe? Falando de você na primeira pessoa, sem ficar, não, porque eu, Sara, não sei o quê, não sei o quê. Não, não é isso. Não é isso. É você construir, por exemplo, né? Vou trazer um exemplo aqui prático. Você lembrar do seu processo de quando você era criança, os sonhos que você tinha e que você conseguiu através de percorrer tal caminho e que, caramba, hoje, quando você olha para trás e vê o caminho que você percorreu, você constrói essa história, você constrói o que te impulsionou, mostrando onde você estava, onde você está e também onde você deseja chegar, sem ficar falando da sua marca, sem ficar o tempo inteiro falando, olha gente, eu sou psicóloga clínica, eu estou fazendo terapia, né? Estou com a agenda aberta. Vocês conseguem entender? Então, quando você faz isso, você está contando a sua história de forma única, envolvente, é claro. A sua marca ela vai se diferenciar porque eu tenho pessoas que viram para mim e falam, Sara, eu quero fazer a terapia com você. É você que vai fazer a sessão ou é um estagiário, por exemplo? Entende? Então, é muito engraçado quando eu recebo mensagem no WhatsApp. Eu morro de rir, né? Que eu acho engraçado. Tem pessoas que quando me mandam mensagem, né, para querer agendar a consulta, a sessão de consulta de entrevista inicial, e aí a pessoa tá ali falando e pergunta, tira algumas dúvidas, eu tenho já um protocolo de como faz esse primeiro atendimento e tudo mais. E aí, conforme eu tô falando com a pessoa para poder agendar, poder marcar, e a pessoa tem um momento que fala, eu tô falando com a Sara mesmo? É, tá falando comigo, sou eu mesmo, tô falando. Às vezes eu pego, mando um áudio e tal. A pessoa fica assim, encantada, porque ela acha, eu achei que fosse uma secretária. Não, não é uma secretária, sou eu tô falando com você. Então, mostre para a sua audiência, mostre para o seu público que você tem um diferencial. É claro que um dia, se Deus quiser, eu vou chegar nesse lugar também de ter uma secretária que também vai ter um treinamento personalizado da forma que eu acho certo você fazer um atendimento com o seu potencial cliente. Então, por isso que é importante sua aula de ontem, saber processos, entender como funciona o seu negócio, saber o que está, né, o que está por trás, o que está no off. E não só ficar postando por postar, enfim, você precisa conhecer de fato o seu trabalho, a sua empresa, a sua marca. Assim você se torna memorável no mercado. Assim as pessoas vão querer te procurar e priorizar você, porque você é única. Podem ter várias outras profissionais que até façam melhor do que você, mas o seu jeito de se comunicar, o seu jeito de transmitir empatia, acolhimento, isso é só você que faz. É só você que faz, ok? Então, você precisa construir, ter essa narrativa, ter esse storytelling que constrói essa
identidade forte. E como você faz isso, Sara? Falando quem é você, o que você defende, o que você acredita. Tá percebendo como missão, visão e valores está implícito o tempo inteiro dentro dessa tua jornada, dentro do seu processo de comunicação? E isso é extremamente importante. Se você não tem isso ainda, gente está em junho já praticamente. Faça o quanto antes. E isso é extremamente importante. Extremamente importante. Eu sempre abro esse workshop no final do ano e também no início do ano eu realizo ele também, mas construa, tire um tempo para você construir isso, porque é essa narrativa que vai ajudar você a definir muita coisa dentro do seu processo de crescimento pessoal, profissional e espiritual também. Afinal de contas, somos seres biopsicossocial e espiritual. Então, olhe para isso, valorize isso, porque isso vai fazer você se conectar com a sua audiência. Pessoas se conectam com pessoas. Como você cria a sua própria marca? Como você cria isso? Como você constrói isso? Como eu faço isso? Você precisa saber o seu propósito. Se você não sabe, se você não tem o seu Ikigai, se você não sabe o seu porquê, se você não tem um propósito, se você não vive uma vida com propósito, você precisa fazer isso o quanto antes, porque para você criar esse storytelling de forma que ele conecte com o seu público, com a sua audiência, ele vai precisar passar por isso, pelo teu propósito, você entender o seu público e você desenvolver o arco aí da sua história. É a ponte, sabe? O caminho, a sua trajetória, a sua jornada. É acolher a sua jornada de forma única e aceitar a sua trajetória. Então, quando você conhece o seu propósito, você consegue construir uma marca forte. Quando você entende o seu público, você consegue envolver ele dentro da sua comunicação que tem a conexão emocional. E quando você constrói o seu arco, né? Quando você dá vida aos seus sonhos, quando você faz o movimento, eu sempre falo, movimento gera movimento. Só consegue quem faz. Você consegue impulsionar o seu crescimento, o crescimento do seu negócio, o fortalecimento da sua marca. Muita coisa, né, gente? Muita coisa. Agora, por favor, por favor, não cometam esses erros. Não faça isso. Não faça isso. Não façam esses erros. Não compartilhe, não compactue com mensagens que não são autênticas, que não são suas, que você não se identifica. Porque mensagens não autênticas e forçadas, gente, isso cai por terra. Personagem, então, você não vai conseguir sustentar. Não vai. E personagem sai caro, muito caro, muito caro. Então, faça o que você sabe fazer. Permita-se a olhar para o seu processo, para a sua etapa, para a sua construção de forma única, sabe? Acolha de fato o processo onde você está, a etapa em que você está, respeite as etapas do processo. Não queira de forma alguma, jamais, ultrapassar, pular etapas. E principalmente, não se compare com quem já está no início da caminhada há mais tempo que você. Não se compare. Porque quando a gente entra no campo da comparação, a gente vai sempre achar que a grama do nosso vizinho é mais verde, é mais bonita, é mais saudável. A gente vai sempre achar isso. Eu, há algumas semanas atrás, né, dentro do processo terapêutico, teve uma sessão de, de terapia que foi engraçada, porque
eu trabalhei com uma cliente, né, uma paciente, uma questão que a gente falou muito sobre isso, né? Que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, sempre vai ser mais bonita, mais saudável, sempre tá dando resultado, e a nossa tá, ó céus, ó vida, ó azar. E aí, quando a gente deixa de olhar para a grama do vizinho, a gente consegue ver que, na verdade, eu poderia também estar assim, se eu fizesse o que precisa ser feito, entende? Então, é você fazer o que cabe a você fazer, sem se criticar, sem se julgar. É apenas respeitando o seu tempo, o seu processo. Por quê? Eu tenho algumas alunas, por exemplo, que falam para mim: Poxa, Sara, eu queria me dedicar muito mais, só que eu estou trabalhando, eu não vivo só da clínica. Eu mostrei para vocês na primeira aula, inclusive, como que é, como que é, como que tá, né, dividido a questão dos psicólogos que vivem hoje só do consultório, de fato, só da clínica. A gente sabe que a realidade não é a que gostaríamos, né, que fosse. Mas essa cliente, por exemplo, quando a gente estava trabalhando uma questão, teve um momento que ela trouxe, né, quando a gente trabalhou uma reflexão e tal, ela trouxe um texto que fala sobre isso, né? De quando a gente fica olhando muito para a janela do vizinho, a gente vai começar a falar que a roupa que é branca não tá branca, que tá tudo sujo, que a gente que sabe fazer melhor e tal, e quando a gente para e olha, é a nossa janela que tá suja. Então a gente precisa limpar a nossa janela, né? Olhar para dentro. Então não se compare, porque a comparação ela vai sempre trazer uma coisa ruim para você, de sempre te colocar no lugar de que você não é bom o bastante. E isso não é saudável para você, sabe? Isso não é saudável para ninguém. Então, enquanto você ficar querendo se comparar com os outros, enquanto eu fiquei me comparando com os outros, com outras pessoas, com outros profissionais, eu não avancei, eu não cresci, eu fiquei presa e parada no mesmo lugar. Então, não se compare, não se compare. Olhe para onde você está, traça suas metas, seus objetivos. E é um dia de cada vez, né? Só inicie o movimento. Movimento gera movimento. Porque quando você constrói um storytelling que conecta e, consequentemente, vende, né? Porque quando você tem um branding storytelling forte, quando você conecta, você vai vender, você vai ter uma facilidade de converter muito maior. Lembra lá da nossa segunda aula. Se você não assistiu, assista. Se você não assistiu, assista. Então, é importante você construir essa habilidade de conectar, de contar histórias que geram consultas, sem você precisar ficar diariamente falando, gente, estou com a agenda aberta. Entende? Você não precisa falar que está com a agenda aberta. Você não precisa. As pessoas vão te procurar quando você construir conteúdo que conecte com a dor que ela está sentindo, com o que ela deseja resolver. Quando você faz isso, as mensagens chegam. Falamos sobre isso ontem, inclusive na aula 3. Então, eu acredito, né, que eu alcancei hoje o objetivo com vocês nessa aula, que é ensinar a usar um storytelling nos seus posts, nos seus reels, nos stories. E aí é importante você entender o seguinte: quando você for construir esse storytelling, ele, gente, isso aqui é ouro que eu estou entregando para vocês. Ah, mas amém. Vai ajudar muita gente. Quando você for construir seu storytelling, ele tem uma fórmula. E aí você precisa ver se essa fórmula está presente. Qual é a fórmula do storytelling? Conflito, clareza e o convite. Fez sentido? Essa é a fórmula do storytelling. Conflito, clareza, convite. Qual é o seu público, que dor você resolve, o que você resolve, qual é a sua persona, quais são as características dela e o que você transforma, qual é o processo, qual é a grande transformação, qual é a entrega que o seu produto ou seu serviço
proporciona na vida do seu cliente, do seu potencial cliente e paciente também. Fez sentido? Beleza. Um exemplo prático aqui para você entender e colocar a mão na massa e fazer isso acontecer. Quando eu comecei a minha trajetória no digital, eu tinha muito medo, mas muito medo e interessante, né? Porque eu trabalho exatamente com o medo, para as pessoas romperem o medo. Mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de gravar stories, eu tinha muito medo de fazer vídeos, eu tinha muito medo, pavor de fazer lives, até entender como se faz as lives, o que é a live, qual é a estratégia da live. Até eu entender isso, nossa, gente, eu tinha um medo absurdo, vocês não têm ideia. Porque eu falo, ninguém acredita, mas é real e é verdade esse bilhete. Eu sou uma pessoa tímida, extremamente tímida. Eu chego nos lugares, eu procuro ficar tranquila, quietinha. Ah, mas eu converso, eu falo? Sim, eu falo e eu converso se eu me sentir confortável, segura, num ambiente acolhedor, que eu sinta que, né, tá fazendo sentido ali e que é legal a gente trocar, a gente crescer junto e se conhecer. Então, antes de chegar nesse momento, nossa, vocês não têm ideia de como como acontece tudo aqui dentro. Só quem é tímido sabe. Então, e eu não consigo me esconder muito, porque eu sou uma pessoa um tanto quanto grande. Então, assim, eu não sou pequenininha, né? Eu não passo desapercebida, não passo. E isso é desconfortável. Então, no meu início no digital, eu tinha muitos medos, mas muitos medos. Eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu tinha medo das críticas, eu morria de medo do CRP, eu morria de medo de tudo. Eu tinha medo de tudo, né? De, ai, será que eu vou falar? Será que eu vou falar direito? Será que eu vou conseguir me comunicar da forma correta? Porque eu tenho dislalia, então, às vezes, se eu ficar nervosa, eu troco algumas letras, que é o que o Cebolinha tem da Mônica. Então, isso é uma coisa que eu preciso treinar sempre. Então, eu leio muito, eu tenho que estar sempre lendo, né? Então, é alguns traumas, alguns medos, assim, que eu tinha bem no meu início aqui na minha trajetória, que não tem muito tempo. Só que era um ambiente desconfortável para mim, porque eu me importava mais com o outro e não com o conteúdo que eu ia entregar. Eu ainda não tinha a mentalidade de que eu estava utilizando a plataforma como uma extensão do meu trabalho, que eu estava ali apenas como uma audiência e não como plateia. Quando eu entendi isso, quando eu me permiti a vir mesmo com a minha vulnerabilidade, mesmo entendendo que é um ambiente que é desconfortável para mim, eu não sou expert em tecnologia, não sou. Quem me dá suporte nessa parte tecnológica é meu esposo. Eu até brinco, eu falo que ele é meu help desk. Então, até eu conseguir me sentir segura, tranquila, confortável em estar aqui, em compartilhar a minha história, a minha trajetória, gente, eu tive várias crises de ansiedade, vocês não têm ideia. E quando eu compartilhei isso pela primeira vez, gente, pasme, pasme. A primeira vez que eu compartilhei isso, eu consegui 3 agendamentos, 3 consultas em uma semana. Eu consegui, na mesma semana, 3 consultas de pacientes novos. Tem noção? Tem noção? Perfeito, Bruna. É deixar de ter medo do medo. Perfeito, Bruna. Perfeito, perfeito. Excelente. É preciso deixar de ter medo do medo. Porque o medo paralisa, o medo aprisiona. E, gente, existe uma potência tão grande no digital para a nossa área. Tão grande, tão grande, tão grande.
Então, permitam-se mesmo, mas eu falo errado, me embanano, não tem problema, não tem problema, ok? Então, para quem está aqui ao vivo, vocês vão receber um script de storytelling em PDF que eu vou mandar para vocês. Isso vai ajudar muito na construção de conteúdos de vocês. E eu gostaria que vocês escrevessem aqui no chat, cada um de vocês, que vocês vão se permitir a viver o propósito na psicologia e com a psicologia. Perfeito! Perfeito, perfeito. Muito bom, gente. Olha, amei estar com vocês. Amanhã a gente vai ter uma aula sensacional que eu vou falar como definir o seu preço sem medo, sem culpa e sem dúvidas, ok? Amanhã a gente tem a aula 5 da Maratona Psi em Ação. Amei estar com vocês. Então, até amanhã. Permitam-se, permitam-se. Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.